Olá, eu sou o Diego Cristiano Valber e junto comigo está o Fernando Paulo Scherer e o Thiago Fernando Scheffler. Hoje iremos trabalhar o assunto sobre condução de calor. Então vamos iniciar com uma definição de calor. Calor é a energia térmica que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. No decorrer deste vídeo, iremos trabalhar os devidos tópicos referentes à condução de calor, propriedades térmicas da matéria, transferências de calor por condução, equação de difusão de calor, condições de contorno inicial, condução unidimensional de calor em regime permanente, condução multidimensional de calor em regime permanente e condução de calor em regime transiente. Então iremos iniciar com o primeiro tópico sobre propriedades da matéria. A primeira definição que temos é que são as propriedades que podem ser observadas quando há uma ação mecânica ou de calor. Também pode ser determinada a condutividade térmica e assim obtendo um transporte de energia térmica através de um corpo, assim resultando do gradiente de temperatura. E conforme a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre vai fluir no sentido que tem menor temperatura. Logo, junto à imagem que temos a equação da condutividade térmica, ou seja, é uma multiplicação de três grandezas, sendo elas o ρ, densidade, o Cp, calor específico, o alfa, a difusividade térmica. Transferência de calor por condução. Ela pode ser identificada através da imagem, ou seja, a condução é realizada através da interação molecular. A convecção é através da movimentação do fluido. A radiação é através de ondas magnéticas. Mas para podermos visualizar a transferência de calor, a ilustração de uma chaleira no fogo. A condução, onde a chaleira está sendo aquecida e nela está ocorrendo uma transferência de energia térmica entre os átomos e moléculas, de forma que o fogo que aquece a chaleira irá aquecer o cabo. Ou seja, o que faz isso acontecer é a energia cinética, que vai aumentando e que faz a agitação de moléculas que gera a transição de calor. A convecção é demonstrada no líquido que está dentro da chaleira, onde acontecem correntes de convecção, as quais são definidas por haver diferenças de densidade entre o fluido quente e o fluido frio. Já a radiação é demonstrada na imagem com o fogo. Neste caso, as partículas elétricas do objeto aumentam da mesma forma que a sua energia cinética aumenta. Eu sou o Thiago e vou falar sobre a equação da difusão de calor. A equação da difusão de calor engloba todos os problemas possíveis de transferência de calor e é parte importante de nossa graduação. Ela é importante para a gente conseguir compreender a transferência de calor, que ela vem de um balanço de energia, pelo volume de controle tridimensional com coordenadas em x, y e z. Se o volume recebe energia, ele aquece, e se ele perder energia, ele esfria. Onde a equação vai nos dar a temperatura em qualquer posição, seja no eixo x, y ou z, a qualquer tempo. Neste caso, consideramos algumas hipóteses. Nosso volume de controle é formado por coordenadas cartesianas. Ele está estático e é homogêneo, sem realização de energia mecânica ou outro tipo de trabalho, limitando-se ao balanço de energia térmica. Na equação da difusão de calor, determinamos que a distribuição de calor em nosso volume de controle é o resultado das condições em seu contorno. Para isso, utilizamos o balanço de energia, onde consideramos a energia de entrada, que é a soma da energia em todas as faces do volume de controle, a energia de saída, que é dada pela série de Taylor, a energia gerada ou consumida, que é a taxa líquida de geração e consumo, onde é necessário termos o volume do corpo estudado,
resultando então na energia acumulada ou consumida, que é a capacidade do material armazenar energia térmica, resultando na taxa de variação de energia no interior do volume. Quando unimos todos os termos anteriores, então chegamos à equação geral da difusão de calor, que está separada em coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas, onde a determinação de qual das equações deve ser utilizada vai depender do volume de controle que estamos analisando. Temos ainda três formas especiais da equação da difusão de calor. 1. Quando a condutividade térmica é constante e não temos consumo e geração de calor, utilizamos a equação de Fourier. 2. Quando a condutividade térmica é constante e o meio não apresenta variação de temperatura, utilizamos a equação de Poisson. E 3. Quando a condutividade térmica é constante, não temos consumo e geração e o meio não apresenta variação de temperatura, utilizamos a equação de Laplace. Ainda a variável alfa define a difusividade térmica, que é a relação entre a capacidade do material conduzir energia térmica e a sua capacidade de armazenar energia térmica. Na prática, seria a velocidade com que o meio aquece ou resfria. Condições de contorno inicial. O objetivo dessas condições é particularizar os casos para a obtenção de solução única para o problema. A distribuição da temperatura em um meio, assim como o fluxo de calor através deste, dependem das condições de contorno e condições iniciais. A derivada temporal da temperatura nas equações da condução de calor são de primeira ordem. Logo, as condições iniciais lidam somente com temperaturas. As derivadas espaciais da temperatura nas equações de condução de calor são de segunda ordem. Podem envolver tanto derivadas fluxos quanto valores de temperatura. As formas mais encontradas para determinar as condições de contorno são T1 e T2, ou seja, o fluxo de calor na direção versus positivo é o Q igual a menos K, derivada de T em função de X. A solução das equações que governam o problema depende ainda das condições físicas que existem nas fronteiras do meio, condições de contorno. E quando a situação for dependente do tempo, também das condições que existem em um certo instante inicial, condição inicial. Como a equação da condução de calor é uma equação de segunda ordem nas coordenadas espaciais, são necessárias duas condições de contorno para cada coordenada espacial que descreve o sistema. Como a equação é de primeira ordem no tempo, basta apenas uma condição inicial. As figuras que iremos demonstrar a seguir mostram três espécies de condições de contorno comumente encontrada na transferência de calor. Elas ilustram a situação para um sistema unidimensional, especificando a condição de contorno na superfície x igual a zero, com a transferência de calor ocorrendo na direção do x positivo. A primeira é a temperatura da superfície constante. Podemos ver nas duas figuras a seguir o fluxo de calor constante na superfície. O fluxo de calor diferente de zero, o fluxo de calor nulo, parede isolada ou adiabática. E por fim, a condição convectiva da superfície. Fluxo de calor nos contornos. O fluxo de calor em um meio pode ser expresso pela lei de Fourier para a condução, e ela foi desenvolvida a partir da observação dos fenômenos da natureza durante a realização de determinadas atividades experimentais. Imaginemos uma experiência onde o fluxo de calor resultante é medido após a variação de condições experimentais. Consideremos, por exemplo, a transferência de calor através de uma barra de ferro.
com uma das extremidades aquecida e com a área lateral isolada termicamente. Condições de contorno inicial por convecção. Essa condição é caracterizada por condição de calor por convecção na superfície de contorno. Está demonstrada que o fluxo de calor que sai da superfície é diretamente proporcional às temperaturas da superfície e do fluido com a constante de proporcionalidade, mais conhecida como coeficiente de transferência de calor por convecção, representada pela letra H. Então, se para o mesmo volume tivermos um fluido escoando em x igual a L, podemos concluir que a condição de contorno estabelecida para este caso é representada pela fórmula a seguir. Condições de contorno por radiação. Para os casos em que o corpo está no vácuo, espaço, aplicações criogênicas, a convecção não pode ser aplicada e a radiação é o único mecanismo na transferência de calor, usando um balanço de energia nas superfícies. Visualizando a fórmula acima, ela resulta em coeficientes desconhecidos na quarta potência, extremamente difíceis de resolver, o que torna tentador evitar contabilizar a transferência por radiação quando possível. Condução unidimensional de calor em regime permanente. Um caso mais simples de se imaginar é de uma parede plana, em regime permanente, sem geração interna de calor e condutividade térmica constante. Na figura, vemos que a face interna, x igual a zero, a temperatura é T1, e na face externa, x igual a L, e a temperatura é T2. Para transferência em regime permanente, o calor transferido não varia com o tempo. Como a área transversal da parede é uniforme, a integração da equação permite escrever Q é igual a menos Ka dividido por L, variação de T. No tratamento unidimensional, a temperatura é a função de apenas uma coordenada. Esse tipo de tratamento pode ser aplicado em muitos dos problemas industriais. Por exemplo, no caso da transferência de calor num sistema que consiste num fluido que escoa ao longo de um tubo, a temperatura da parede do tubo pode ser considerada a função apenas do raio do tubo. Essa suposição é válida se o fluido escoa uniformemente ao longo de toda a superfície interna e se o tubo não for suficientemente longo para que ocorram grandes variações da temperatura do fluido devido à transferência de calor. A lei de Fourier pode ser enunciada do seguinte modo: a quantidade de calor transferida por condução na unidade de tempo através de um material é igual ao produto das seguintes quantidades. Potência térmica é igual à energia transferida ao longo do material pela colisão entre átomos adjacentes. Na fórmula, o Q significa potência térmica ou fluxo de calor, o K, condutividade térmica do material, o A área de seção através da qual o calor flui por condução, medida perpendicular à direção do fluxo, e a derivada de T em função de dx, gradiente de temperatura na seção, isto é, a taxa da variação da temperatura T com a distância na direção x do fluxo de calor. Condução multidimensional de calor em regime permanente. No tratamento unidimensional, a temperatura não é como a unidimensional, onde tem apenas uma coordenada. Já aqui tem várias coordenadas, como demonstra a imagem, contendo várias temperaturas, e só continua em regime permanente, pois não há relação com o tempo. Condução multidimensional de calor em regime transiente. Método da capacidade global. Um problema simples que podemos imaginar e comum de condução transiente envolve um sólido que passa por uma súbita mudança em seu ambiente térmico.
Como exemplo de um processo de têmpera, o metal a uma temperatura Ti é submetido a um rápido resfriamento através da imersão em um meio líquido, a uma temperatura T infinito, mais baixa que Ti. Para T maior que zero, a temperatura do metal diminuirá até alcançar a T infinito. Este método pode ser utilizado quando o sólido apresentar resistência desprezível. A seguir, vocês poderão visualizar um experimento por condução de calor. O Fernando está segurando uma chapa de alumínio e nela há 3 pregos fixados pela parafina da vela, onde a vela faz a condução de calor pela chapa e aquece cada ponto onde os pregos estão fixados e faz os pregos cair.